Básico, primeira parte. Aula 3. O cheque. O cheque se apresenta quando o rei é atacado, estando assim sofrendo uma ameaça imediata, sendo por alguma peça ou algum peão, de forma que fique exposto pela realização dessa última jogada. Diante dessa situação, se faz necessário e obrigatório responder a esse ataque de forma a retirar o rei imediatamente desta ameaça. No caso de existir lance que retire o rei deste ataque, então o cheque é considerado apenas como um aviso de perigo, nos colocando em estado de alerta. Se não houver lance possível para retirar o rei e defendê-lo dessa situação, como por exemplo cobri-lo interpondo uma peça ou um peão neste caminho, ou mesmo capturando esses agressores, então se dá a conclusão do checkmate, ou seja, o término imediato da batalha. Game over. Aqui nos exemplos, ilustramos tais situações, onde o rei pode retirar-se do ataque, capturar a peça adversária ou ainda interpor uma peça para sua proteção, assim seguindo o jogo. Também não podemos colocar o nosso rei em uma casa atacada ou controlada por peça adversária, neste caso, colocando-o em xeque. Relembrando, entendemos por casas atacadas aquelas casas que estejam no raio de ação da peça adversária, deste modo impedindo que o rei ocupe qualquer uma delas neste segmento. Nos dias atuais, não se faz necessário verbalizar avisando o cheque ou checkmate ao adversário. Aliás, dentro de um cenário de competição em âmbito profissional ou de jogadores mais experimentados, isso raramente acontece. Entretanto, podemos ressaltar que no treinamento e aprendizado, principalmente escolar, fora de torneios, é algo que pode ser usado como referência para fixar a evidência do dado momento para aqueles que estão iniciando na prática do xadrez. O checkmate do pastor. Existe um checkmate muito famoso que é costumeiramente utilizado para ensinar alguns fundamentos do xadrez e também, é claro, o checkmate. Chamado de checkmate do pastor ou pastorzinho, ele é realizado em apenas 4 lances, sendo considerado um dos mates mais rápidos possíveis de se aplicar no xadrez. Várias são as histórias contadas sobre como ele teria surgido. Uma delas conta que estava um pastor debaixo da sombra de uma árvore, olhando seu rebanho nas montanhas, quando um rei se aproximou e o desafiou para uma partida de xadrez, dizendo que se ele perdesse a partida, ele seria decapitado. Entretanto, se ele ganhasse, ficaria dono da montanha inteira. O pastor aceitou o desafio e, de brancas iniciando a partida, jogou E4, E5, Bispo C4, Cavalo C6, Dama H5, Cavalo F6 e Dama F7, checkmate. Existem outras variações desse mate também. São considerados e chamados pelo mesmo nome, mate do pastor, pois a ideia é sempre a mesma, dar mate em poucos lances. Este mate pode até surpreender adversários que estejam desatentos. Entretanto, ele acontece devido ao fato de que as pretas não realizaram a defesa correta que faria seguir o jogo. Analisemos. As brancas iniciam o jogo com um bom movimento, E4, colocando um peão no centro e abrindo diagonais para suas outras peças jogarem, como a dama e seu bispo de F1, sendo assim um lance bem lógico e esperado. As negras respondem com a mesma ideia, E5, que posiciona um peão central e libera para suas peças jogarem também. As brancas desenvolvem o seu bispo para a casa C4, onde aponta em sua diagonal para o peão de F7, que é especificamente o ponto considerado mais débil, mais frágil na posição das peças pretas. Este peão só pode ser defendido pelo rei, tornando-o assim mais vulnerável. As pretas jogam seu cavalo para a casa C6, desenvolvendo sua peça
e protegendo o peão central de E5. As brancas jogam a dama na casa H5, assim ameaçando, atacando o peão preto de E5, que está seguro pelo cavalo preto, e ao mesmo tempo atacando o ponto fraco, o peão de F7, que conta só com a proteção do rei, como dissemos. As pretas tentam colocar outra peça em jogo, desenvolvendo o seu cavalo para a casa F6. Porém, ao realizar esse movimento, descuidam do ponto F7, que está atacado pelo bispo que está em C4 e pela dama que está em H5. Neste momento, existem 2 ataques sobre o ponto de F7 e somente uma defesa. Aproveitando-se disso, a dama toma o peão de F7 e, como o rei não pode capturar a dama, pois esta está defendida pelo bispo, também não pode retirar-se do ataque, pois não existem casas para que ele possa fugir, e tampouco possa colocar alguma peça interpondo este caminho do mate da dama. Então o jogo acabou. Checkmate. Mas analisando friamente, percebemos que as negras poderiam ter evitado o checkmate de algumas formas. Vejamos. Ao invés de jogar o seu cavalo para F6, poderiam seguir com G6, que certamente seria o melhor lance da posição, porque cumpre a função de neutralizar o checkmate da dama, pois agora a dama já não ataca mais o ponto F7, e este lance também afasta a dama, obrigando-a a retroceder de seu ataque. Outra defesa possível seria jogar sua dama preta em E7, assim criando mais uma defesa para o peão, da mesma forma impedindo a realização do checkmate. Como este lance cumpre só um papel, então consideramos um lance um pouco inferior ao lance G6, que cumpre 2 papéis, ao mesmo tempo como dissemos. Ainda poderiam contar com uma terceira possibilidade, que seria jogar seu cavalo para a casa H6, assim defendendo o ponto F7 também. Quando existem 2 ataques de peças adversárias, se faz necessário 2 defesas também, como ilustrado. Se houver 3 ataques, então necessitaremos de 3 defesas, e assim sucessivamente. As fases do jogo. Aqui faremos uma breve abordagem dentro do que entendemos como necessário para contextualizar o internauta neste momento do aprendizado, sobre as fases do jogo, a abertura, o meio-jogo e o final. Longe de querer esgotar as possibilidades do entendimento mais preciso e conciso sobre esse assunto, faremos uma breve abordagem. Futuramente, vamos voltar a este tema de forma mais pontual, mais específica nas próximas aulas, dentro das outras playlists: fase inicial do jogo, a abertura, fase intermediária do jogo, o meio-jogo e fase final da partida, os finais. São 3 as fases teóricas do jogo de xadrez, como dissemos, denominadas abertura, meio-jogo e final. Cada fase exerce uma função distinta e uma influência no todo do contexto técnico do jogo. A fase inicial, a abertura, é o momento onde colocamos nossas peças em desenvolvimento, a fim de posicioná-las de forma mais efetiva quanto possível para que exerçam maior controle e influência no tabuleiro, para seguir para a segunda fase do jogo, o meio-jogo, da forma mais confortável possível. Entenda-se por desenvolvimento no xadrez um termo técnico utilizado para mencionar um conceito teórico e prático, pois realiza uma ação de colocar suas peças em atividade, exercendo influência e controle sobre os aspectos estratégicos do jogo, como, por exemplo, o domínio do centro, o domínio do espaço, os tempos, a teoria recomendada das aberturas, entre outros fatores que abordaremos mais adiante. Quando falamos em teoria de abertura e defesa, que estão presentes somente nesta fase inicial do jogo, a abertura, queremos dizer
que existem sequências de lances que são padronizados e catalogados, apresentando assim um padrão na ordem dos movimentos. Essa composição de movimentos em sua ordem inicial, pré-definida e imutável, chamamos de aberturas e defesas, e os lances subsequentes descritos pela teoria destas chamamos de variantes, ou seja, diferentes lances, variações dentro destas mesmas aberturas e defesas. Dizemos que o jogador que conduz as peças brancas, portanto, iniciando o jogo, realiza uma devida abertura, e o jogador com as peças pretas, ao responder a esse lance inicial, está realizando uma defesa. Cada abertura e defesa no xadrez tem uma história, um nome, uma concepção, um criador ou alguém que tenha estudado e aperfeiçoado o seu desenvolvimento ou de suas variantes, propondo suas ideias, criando assim uma teoria e prática para sua melhor aplicação. Para organizar essas aberturas, defesas e suas variantes, existe o Eagle Code, em inglês Encyclopedia of Chess Openings, Enciclopédia das Aberturas de Xadrez, que é o sistema organizado e descrito dessas árvores de variações, identificadas e exatas. Vamos ver alguns exemplos de aberturas e defesas para ilustrar o que estamos falando. Aqui nesta sequência, após os lances 1, E4, E5, 2, cavalo F3, cavalo C6, 3, bispo C4 e bispo C5, apresenta-se a abertura Gioco Piano, em sua tradução do italiano, jogo calmo. Esta abertura é a abertura mais antiga de que se tem registro. Um teórico e problemista português, chamado Damiano de Odemira, a usava no século XV. Posteriormente, no início do século XVI, o italiano Gioacchino Greco fez suas contribuições de estudos para esta abertura, sendo assim atribuindo a ela o nome de abertura italiana, sendo composta praticamente pelo mesmo grupo de lances, porém até o lance 3, bispo C4, das brancas. Essa abertura foi muito popular no século XIX. Outra abertura bastante famosa e muito jogada é a abertura Ruy Lopes ou espanhola, como é conhecida. Ela se concretiza após os lances E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Ainda no século XVI, um padre espanhol, exímio xadrista, considerado como um dos melhores de seu tempo, chamado Ruy Lopes de Segura, escreveu um dos primeiros tratados sobre enxadrismo, publicado em 1561. Foi a primeira tentativa mais exaustiva de estudo para tentar compreender a proposta prática e de aplicação dessa abertura, no sentido de esmiuçar as possibilidades a fim de conhecer a sua essência. Ainda que essa abertura seja conhecida como espanhola ou Ruy Lopes, levando seu nome em sua homenagem, não foi Ruy Lopes quem criou essa abertura, que já tinha sido descrita no famoso manuscrito de Göttingen, em data aproximada de publicação entre 1471 e 1505, que é um documento sobre enxadrismo falando sobre estudos de aberturas e problemáticas do xadrez. Este manuscrito é atribuído a outro espanhol enxadrista e teórico do xadrez, chamado Luís Ramírez de Lucena. Ruy Lopes também fez grande contribuição escrevendo um dos primeiros tratados sobre fundamentos do xadrez na Europa. Dentro dessa abertura, a espanhola, existem várias respostas, variações, variantes, que podem ser jogadas pelo jogador de negras, como por exemplo a variante principal, onde as pretas respondem com seu terceiro lance 3 a 6, ou a variante clássica respondendo com 3 bispo C5, ou ainda a variante Berlim, com o lance cavalo F6, entre outras. Como vimos, existem várias possibilidades de defesa para responder ao lance branco, de forma que podemos escolher o lance a contemplar melhor nosso estilo de jogo ou a nossa preferência. Em um nível mais avançado de jogo, de jogadores mais experimentados, o estudo das aberturas e defesas e suas variantes são de fundamental importância para seu desenvolvimento como enxadrista,
Para jogadores até mesmo medianos e iniciantes, não será o fator abertura que definirá o resultado do jogo, pois outras debilidades precisam ser sanadas, como as questões táticas, o cálculo preciso, entre outros fatores que estão mais presentes para esses níveis, tendo uma maior importância em sua parte prática. A fase seguinte denominamos meio-jogo. Esta fase inicia-se logo após a abertura e vai até a fase final do jogo, o final. É nela que procuramos fortalecer nossa posição e enfraquecer a do oponente, preparando a defesa e o ataque, de forma mais precisa e cautelosa, a fim de obter alguma vantagem em relação ao adversário. Geralmente, o meio-jogo inicia-se quando da troca das damas, ou seja, dizemos trocas, neste caso, nos referindo quando as duas damas saem do tabuleiro, logo da batalha. Existem muitas discussões teóricas sobre quando termina o meio-jogo, iniciando-se assim a fase final da partida. Essa transição nem sempre é exata ou clara. O meio-jogo apresenta menos teoria, devido ao fato que muitas peças ainda estão presentes no tabuleiro. Diferentemente da abertura ou da fase final, não se faz possível sua análise mais racional, mais concreta, devido esta fase apresentar inúmeras variações significativas de jogo para jogo, dificultando assim sua interpretação mais específica. O final. O final do jogo é a fase onde encontramos um número bem menor de peças no tabuleiro. É nela que será definido o resultado do jogo entre vitória, empate ou derrota. É claro, se esse objetivo não tenha sido alcançado nas fases anteriores, pois não necessariamente um jogo é ganho, empatado ou perdido na fase final da batalha. Pelo número reduzido de peças no tabuleiro, podemos inferir de forma incorreta que esta fase do jogo é simplificada ou até mesmo mais fácil ou mais simples de se jogar. Entretanto, isso não é verdade. Os finais de partida são extremamente técnicos, onde o cálculo preciso ainda se faz necessário para não dar chance ao adversário. Assim, arrematando uma partida já ganha, empatando uma partida que não se pode ganhar, ou para não perder uma partida que poderia ter sido ganha. Não se preocupe, como dissemos, nas outras playlists específicas de abertura, meio-jogo e final, voltaremos ao assunto de forma mais pragmática, a fim de conhecermos melhor suas nuances. Aproveitando sobre o nosso último tópico abordado hoje em aula, as fases do jogo, trazemos uma citação, um pensamento do enxadrista Rudolf Spielmann, que foi um grande enxadrista judeu, nascido na Áustria e representante da escola romântica do xadrez. Ele era advogado, mas nunca exerceu a profissão. Spielmann era considerado o mestre do ataque, por seu jogo audacioso, que era repleto de brilhantismos, de belíssimas ideias e de seus lances fatais. Ele foi um dos poucos jogadores a pontuar de forma igual com Capablanca, tendo 2 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, considerados assim como um número bem pequeno de jogos para conseguir 2 vitórias sobre Capablanca, que apresentamos na aula anterior, na aula 2. Como judeu, ele teve que fugir dos nazistas para a Suécia. Infelizmente, ele faleceu em Estocolmo, em grande pobreza, no dia 20 de agosto do ano de 1942. Fazendo uma referência às fases do jogo que citamos, a abertura, o meio-jogo e o final, Spielmann escreveu, abre aspas, jogue a abertura como um livro, o meio-jogo como um mágico e o final como uma máquina, fecha aspas, fazendo assim uma interpretação, uma instrução de como deveríamos conduzir essas fases do jogo, segundo ele. Obrigado, amigos internautas, por acompanharem as nossas aulas. Caso vocês não tenham visto o nosso vídeo de apresentação, nele eu explico como é o funcionamento do canal, falo sobre o conteúdo apresentado e trago informações importantes sobre o nosso projeto, o Aprenda Xadrez. Desta forma, você terá uma visão geral sobre a nossa proposta de ensino através dessa plataforma. Se por acaso surgirem dúvidas em relação ao conteúdo apresentado, não deixe de enviar as suas perguntas. Você pode fazê-lo comentando através do próprio vídeo do canal. Espero ajudá-los na solução dessas questões.
Para que você seja informado sobre as novas aulas, o novo conteúdo disponibilizado no canal, inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber as notificações e assim saber quando são lançados novos vídeos, novos conteúdos. Dessa forma, além de você se manter atualizado, você ajuda o canal a crescer de forma que eu possa continuar com esse projeto. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo disponibilizado e não se esqueça, no xadrez, após o jogo, reis e peões são guardados na mesma caixa. Um grande abraço e até a próxima aula.